Olá, querido jovem, tudo bom? Que alegria chegar ao estudo da lição, 10ª semana. Estamos com o nosso resumo. Toda sexta-feira, às 7 horas, tem um resumo aqui da lição da semana. E essa vez aí veio falando contra a escravidão. Já que o nosso tema geral é liberdade, qual foi o posicionamento da igreja no período que tinha escravidão? Então, assim, é uma temática que realmente eu nunca vi na lição de escola sabatina ser discutido. Então, o tema é bem interessante para a gente saber que a igreja sempre foi contra, historicamente, ao aspecto aí da escravidão. Até alguns brincam que é a irmã branca, né, white, porque o white é branco, mas não é com isso que a igreja era preconceituosa ou era a favor da escravidão. Até mesmo a lição de domingo já chega comentando que foram feitos cerca de 13 artigos contra a escravidão, em uma época que 90% da população era a favor nos Estados Unidos. A igreja já se posicionava contra, ao ponto de ser comentado e registrado de que se algum membro fosse a favor da escravidão, ele deveria ser removido do quadro de membros da igreja. Então a igreja foi firme nesse período e até mesmo escreveu para o governo que deveria acabar com a escravidão. Então é bom saber que participamos de uma igreja que nunca foi escravista, nunca foi a favor, não tinha os que frequentavam a igreja esse pensamento. Porém, devido à união do Estado com a igreja, diversas igrejas não via nenhum problema, já que era aquilo que o governo conduzia. E quando olhamos as mensagens principais da igreja, olhamos aí, por exemplo, a mensagem do primeiro anjo, onde você observa em Apocalipse, capítulo 14, versos 6 e 12. Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes de água viva. Então ali fala sobre a questão de Deus como Criador. A primeira mensagem é essa, falar do juízo, Deus como Criador. E ao falarmos sobre essa questão de Deus como Criador, mesmo em um estudo rápido do Apocalipse, a gente percebe que o temor a Deus faz com que a gente, como cristão, não tenha um pensamento de inferioridade de ninguém, de escravizar, fazer mal a ninguém. Temer a Deus é estar submisso a Deus, e esse é papel de todos. Então, a primeira mensagem, a mensagem do primeiro anjo, nos traz aí, volta-nos a Deus como Criador, e ao olharmos para Ele como Criador, entendemos que todos somos criaturas do Senhor. E ninguém é melhor por uma posição social, ninguém é melhor por uma questão de cor, e ninguém deve estar sobre o outro ao ponto de dominá-lo e fazê-lo mal. Isso foge totalmente do princípio bíblico. Nossas pregações sobre o juízo iminente de Deus não devem ser apenas advertências, mas deve também proclamar a libertação. Isso a igreja fez no passado, devemos fazer atualmente e também durante todo o período da história da igreja. E assim também no Antigo Testamento tinha, a Bíblia revela, uma escravidão, mas muito diferente das que vemos por aí, até mesmo que ocorreu aqui no Brasil, um dos períodos mais longos de escravidão. Passou aí de 400 anos. Esse período de escravidão aqui no Brasil, um dominava sobre o outro ao ponto de ser abusado sexualmente, seus filhos ser vendidos, furava-se olhos, se fugia, era maltratado. Em nenhum momento da Bíblia era sugerido ou foi feito dessa forma o período de escravidão. Na verdade, a escravidão que existia era mais um contrato de serviço, porque se a pessoa devia a outra, ela pagava com trabalho. E se ela resolvesse trabalhar por resto da vida com aquela pessoa, se sentiu bem, ele então assinava um contrato ali ficando. Mas se fosse maltratado esse escravo, a pessoa então se tornava o escravo livre. E se levasse à morte, o dono que ali o feriu, do escravo, né, ele também era ferido de morte. E aí você vê essas referências aonde? Êxodo 21, 26 e 27, também o livro de Levítico você vai encontrar, Deuteronômio 23, 15. Então não era de qualquer jeito, não podia pegar e maltratar porque era dono. Sempre a Bíblia mostrou esse aspecto dessa liberdade. E olha que interessante, existia anos que esse escravo poderia ficar. Então, a cada 7 anos, os escravos dos tempos bíblicos muitas vezes se apegavam à família, queria ficar, mas também ele fala aqui sobre o ano do jubileu. Então, havia um período, um limite de tempo para esse escravo. E descumprir isso também
era penalizado as pessoas que descumprissem. Então você vê que era um formato diferente, já que alguns hoje querem fundamentar que a Bíblia era a favor da escravidão. De maneira nenhuma. Além disso, também, a mensagem do segundo anjo, apresentada em Apocalipse, mostra ali o aspecto de colocar a cidade de Babilônia como confusão, referente até também aí você vê Daniel. Então, ali, Daniel 4:27, abandone os seus pecados, praticando a justiça, era o convite de Deus para a Babilônia e para aqueles que estavam em Babilônia. A solução para a corrupção, queridos, histórica e profética de Babilônia envolve o ato de demonstrar misericórdia a todos os pobres, incluídos os escravos. Então, estava falando Daniel para a Babilônia daquela época, mas também faria ali menção, que é até a mensagem do segundo anjo, para a Babilônia espiritual, que a gente precisa, nesse período de confusão, pregar essa liberdade, e a liberdade no qual a gente não pode escravizar a ninguém. Olha o que diz, por exemplo, a lição. Os pioneiros adventistas sabiam disso e, citando Apocalipse 18, 11 e 13, ensinava que comercializar corpos e almas dos homens estava entre os pecados mais vis da Babilônia. Portanto, o chamado para sair da Babilônia, em Apocalipse 18, 4, exige uma completa separação e forte oposição à prática da abominação da escravatura. Então você vê que a principal mensagem adventista, que é a mensagem dos três anjos, a gente já falou da primeira e da segunda mensagem, revela então que a igreja nunca foi a favor, pregava uma liberdade e essa liberdade no Senhor. Então hoje não é diferente. Continuamos com a mesma mensagem, proclamando a libertação até mesmo do pecado por meio da aceitação de Cristo Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida. E indo para o fim, a lição diz assim na sexta-feira: todo o céu contempla com indignação os seres humanos, criaturas de Deus, reduzido pelos semelhantes às mais baixas profundezas da degradação e posto no nível da criação de animal. Deus não é a favor, o céu não gosta quando tratamos as pessoas com inferioridade, ao ponto de tratá-la como um animal. Esse período terrível da escravidão e hoje do preconceito racial nunca foi plano de Deus, e Deus deixou para que a gente cuide dos mais desfavorecidos. Que você, do que depender de vós, faça o bem a todos. Ame as pessoas, respeite-as e trate bem. E você que, por exemplo, é chefe aí, dono de alguma empresa e tem empregados, trate-os como colaboradores, como aqueles que ali estão para somar em sua empresa e não para o servir. Faça o melhor ao seu próximo e faça como ao Senhor. Vamos orar? Querido Deus, ó Pai, abençoe a cada amigo do canal. Abençoe os nossos jovens a tratar com amor a cada um que tem estado sobre a sua liderança, que seja uma liderança sérvil, cuidando e abençoando as pessoas. Nos dá, Senhor, um bom dia de preparação para o teu santo sábado, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus o abençoe, querido jovem. Até sexta que vem. Tchau, tchau, queridos.